Curso Mestres do Estoicismo no primeiro link da descrição. Eu sou o Thiago Krasevski, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e nem de deixar o teu like nesse vídeo, ok? Vamos a mais um aforismo do livro A Arte da Sabedoria, do sábio Balthazar Gracian. Esse é o aforismo de número 3 do primeiro capítulo, ok? Sabedoria e valor juntos lhe dão grandeza, porque ambos são imortais, dão eternidade a quem os tem. Não é novidade nenhuma que os mais sábios da história sempre são lembrados por todos. Se eu te pedisse assim, me cita uma pessoa inteligente aí, mano, por mais rudimentar que sejam os teus conhecimentos, tu vai se lembrar de um Einstein, de um Newton, de um Platão, de um Aristóteles, etc. Nem que seja um youtuber que seja muito inteligente, mas alguém que tenha uma dissonância, assim, que é um pouco mais sábio que os outros, tu vai se lembrar de alguém. E o valor é quando tu usa aquilo que tu sabe para ajudar as pessoas. E claro que cada sábio ele vai ter o próprio jeito de gerar valor aos outros. Alguns sábios, como Balthazar Gracian, escreveram livros, outros sábios construíram aviões, outros sábios fizeram pesquisa científica, outros sábios, sei lá, inventaram a bicicleta, outros dirigem um país inteiro, outros são filósofos e notam as coisas, a dialética entre o mundo, o pensamento, a inteligência e a sabedoria como ninguém. Outros sábios, eles sabem mexer com as emoções, como por exemplo, tu não pode dizer pra mim que o Whindersson Nunes é burro. Tu pode me dizer que ele não tem brio algum intelectual, que ele não tem cultura, que ele não sabe sobre o que fala. Agora, dizer que ele não sabe mexer com as tuas emoções, tu vai estar mentindo pra mim. Eu não conheço uma pessoa que não ria do Whindersson Nunes. Ele é um sábio em lidar com as emoções das pessoas. Evidentemente não é um sábio intelectual, não é alguém que tem alta cultura, como diria o professor Olavo, mas em saber lidar com as emoções das pessoas, ele é o cara. E ele manifesta o valor dele ajudando as pessoas a serem mais felizes. Tipo, o cara tá num dia ruim de trampo, depois que chega do trabalho, todo estressado, abre um vídeo do Whindersson Nunes pra ficar bem ali, ri um pouquinho, sabe? Isso é completamente normal. Quanto mais se conhece, mais admirado será, pois o sábio e o gênio tudo podem. Essa é uma expressão muito interessante que o Balthazar Gracian usa. O sábio e o gênio tudo podem. Se tu olhar em retrospecto, assim, nas monarquias, quem é que poderia contrariar um rei? O sábio, o conselheiro. Quem é que podia se intrometer nos assuntos da administração do próprio povo e, dar um paratiqueto no rei? O conselheiro dele, o mestre que, ele seguia por ser sábio, por ter sapiência. E esse comportamento até hoje reverbera na sociedade, irmão. Se um burro vai lá e tenta puxar a orelha do rei, forca pra ele. Se um sábio puxa a orelha do rei, ele diz, não, beleza, não tinha visto isso, tu notou algo e agora eu vou aceitar esse teu conselho. Vou te dar um exemplo perfeito aqui pra te elucidar. Um monarca há pouco tempo foi cancelado assim total por ter falado sobre a liberdade de expressão extrema. Inevitavelmente uma liberdade de expressão extrema culminaria em pessoas podendo revelar as ideologias delas. Ideologias que muitas vezes são extremistas, tá? E o monarca deu a opinião dele sobre essa liberdade de expressão extrema. E o que aconteceu? Ele foi basicamente banido da internet, da sociedade, etc. Só que o que muitas pessoas não sabem é que os intelectuais de alto nível, eles debatem isso já há anos. Tem países que é permitido sim que tu possa se expressar de uma ideologia extrema. Tem alguns países que tu pode dizer que é um nacional-socialista. Pra quem não tá entendendo, o nacional-socialista é o partido daquele cara que se chama Adolf e tinha um bigodinho, entendeu? Porque a discussão entra no âmbito seguinte, tu prefere que alguém revele que é perigoso pra ti ou tu prefere que ninguém possa tocar nesses assuntos? Algumas pessoas usam o argumento que seria melhor que as pessoas se declarassem, né? Dissessem, olha, tenho preconceito X e Y, para que a gente pudesse se afastar e não ser amigo dessas pessoas. Já tem outras que acham que se tu liberar esse tipo de assunto, esse tipo de parada para rodar aí no debate público, vai aumentar, por exemplo, os casos de racismo. E os intelectuais da extrema elite intelectual debatem isso.
Alguns são declaradamente a favor da liberdade de expressão extrema, como por exemplo o apoio do Partido Nacional Socialista. Claro que esses intelectuais não são tolos, tá? Eles têm rigor e eles nunca apoiariam esse tipo de prática. Creio eu, óbvio, né? Não sei também. Não vou botar minha mão no fogo por ninguém. A questão é, quando eles debatem sobre liberdade de expressão, pros sábios tá tranquilo debater isso. Agora, quando é um tolo que tá falando isso, tipo um monarca, aí é forca, meu irmão. Então a gente observa que essa essência que o Balthazar Gracian conseguiu extrair ali do debate público, que ele percebeu, continua válida até hoje. E aí o Balthazar Gracian termina o aforismo dele dizendo: um homem sem conhecimento é como um quarto às escuras, mas devemos saber usar a sabedoria e a força, os olhos e as mãos. A sabedoria sem valentia é estéril. A simbologia arquetípica aqui se manifestando no Balthazar Gracian. Um homem sem conhecimento é como se fosse um quarto às escuras. Vamos refletir mentalmente. O que seria um diabo de um quarto às escuras? Bom, a gente sabe que dentro de um quarto tem móveis, tem coisas e utensílios, e tu não pode simplesmente entrar em um quarto sem a iluminação devida, porque tu vai tropeçar, vai cair, tu não vai saber por onde tu tá se movendo. E é exatamente assim que se representa as pessoas que são sem conhecimento. Elas parecem, tipo, tá cegas ou em um ambiente sem luz, onde elas estão tateando as coisas assim, tipo, eu acho que o caminho é por aqui, não, eu acho que o caminho é por ali. A massa maior que a gente vê na sociedade, irmão, qualquer político que diga assim, não, porque eu vou ajudar os pobres, pronto, já ganhou o coração da massa. Ou qualquer político que venha com um discurso mais incisivo, eu não vou deixar vocês ser assaltados, não vou deixar que injustiça nenhuma aconteça com vocês, pronto, também já ganha o coração da massa. A gente vê o reflexo nisso de um povo que consegue às vezes amar Lula e às vezes amar Bolsonaro. Parece que o povo que vota, ele tá nas escuras assim, que eles não sabem exatamente pra onde vão ir, porque às vezes apostam num extremo, às vezes no outro e assim por diante. E o mesmo reverbera nas opiniões das pessoas que não leem, não adquirem conhecimento. Às vezes elas vão dizer, não, porque Deus ele abençoe, Deus lhe salve, não sei o que. E no momento seguinte elas vão dizer, eu acho que depois que a gente morre acaba, a gente deixa de existir. E aí tu começa a perceber esse antagonismo mental, onde a pessoa diz Deus lhe abençoe e acredita veementemente que uma divindade vai nos ajudar, e no outro momento ela diz que, sei lá, acaba tudo e faz uma expressão bem ateia até. Hoje, na nossa sociedade, as pessoas não pensam com profundidade em absolutamente nada, 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 nada. Elas conseguem se contradizer em uma mesma frase. E o Balthazar Gracian, como nosso mentor, ele nos instrui a sair desse quarto escuro. Ele diz, nós devemos ter a sabedoria, mas também termos a força. Nós devemos observar, olhar as coisas, mas também devemos usar as nossas mãos. Vou usar um termo que eu acho péssimo, que eu não gosto, que é o termo Matrix. Eu acho que foi um idiota que inventou e se popularizou por aí. Matrix seria como, tu descobriu uns conhecimentos diferentes que te fez ver o mundo de outra forma, tá? Em especial, a saída da Matrix das pessoas começa quando elas começam a ler sobre política e ver como funciona o sistema de massa de manobra. Depois que tu percebe que é tudo uma podridão, que 98% das pessoas não são confiáveis, que os esquemas que estão aí estão basicamente tentando te sacanear, aí tu tem a sabedoria. Mas ainda te falta muita coisa, como por exemplo a valentia de confrontar. Muitas pessoas hoje têm um raciocínio, embasaram toda uma forma de pensar, assim, adquirindo conhecimento extremo sobre aquilo. Só que por ser alguma área que é meio que tabu, as pessoas ficam loucas de medo de comentar o contrário do que é o senso comum. Aí a gente reconhece quem realmente usa valentia, como por exemplo a Ana Campagnolo. Tirando o lado político, tirando tudo isso, ela é uma intelectual, tá? Todo mundo dizia que o feminismo é que libertou as mulheres. Ela foi lá estudar a fundo. Olha, o que as feministas estão dizendo nos livros? O que as feministas fizeram pelas mulheres de verdade? Porque
a mim, elas perseguiram e processaram. Só que essa parada aqui não vai ficar barata, mano. Vocês estão achando que vão me calar? Vocês estão achando que eu vou concordar com o feminismo porque a maioria tá dizendo que é bonitinho? E aí ela começou a criar teses e estudar a fundo e dizer, olha aqui, ó, tá vendo essa feminista aqui? Tá dizendo coisas horríveis sobre a humanidade, sobre matar homem, sobre abortar, sobre não confiar, sobre achar que toda pessoa masculina é do mal, etc. Então a Ana Campanholo utilizou a sabedoria somada à valentia e se tornou essa mulher incrível, uma intelectual assim, ó, com brio. Ou professor Olavo, existia toda uma geração de esquerdistas que não sabiam nem por que eram esquerdistas e não sabiam nem argumentar nada sobre a esquerda, e o professor Olavo começou a ler todos os livros da esquerda e todos os livros da direita, e aí começou a se opor. Olha aqui, ó, os senhores das universidades estão dizendo isso, 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 mas na verdade a história é assim, assim, assim. Tá aqui os relatos, tá aqui a bibliografia, pode pesquisar nesse livro aqui, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui. Teve um tempo que o professor Olavo começou a ir debater na USP. A USP é aclamada por ser a universidade mais incrível do Brasil com mais rigor. O professor Olavo destruiu os professores da USP no debate. Não, os caras não tiveram nem chance de argumentar. O professor Olavo era quase uma biblioteca humana. E aí os alunos começaram a falar muito sobre o professor Olavo. Quem é esse cara aí que não tem um diploma, não estudou nem o ensino médio fundamental direito e tá argumentando de superior para inferior com os professores universitários? E aí começou a se juntar um monte de pessoa para seguir e ouvir o professor Olavo. E chegou uma hora que foi proibido tocar no nome do professor Olavo dentro da USP, porque o professor Olavo tava atraindo mais multidões que a própria universidade, sabe? Ou seja, ele peitou todo um sistema, ele teve a sabedoria e a valentia junto. Enfim, o Baltazar Gracian aqui termina dizendo: a sabedoria sem valentia é estéril. E eu te pergunto, qual é o sentido de aprender sobre as coisas e não aplicar? Qual é o sentido de ver as coisas e não passar essa visão adiante? Talvez tu seja um egoísta e queira aprender as coisas só pra ti, mas esse não é um caminho bom. Passe o conhecimento adiante. Eu te encorajo, se possível, se tu tem um conhecimento legal, se tu tem alguns livros que tu gosta, crie um canal no YouTube para falar sobre eles. Escreva e redija tuas próprias obras. Sabe, se mexa, irmão, revide. Há livros e pilhas de livros nos demonstrando como argumentar o que tá certo e o que tá errado. Então reaja à vida, não fique preso aos paradigmas dogmáticos que passam no jornal. Jornal é besteira, passa informação enviesada. Leia 10 autores diferentes com 10 visões de mundo diferente para te ver o que tu acha, se tu tem uma visão maquiavélica da vida, se tu tem uma visão kantiana da vida, se tu tem uma visão utilitarista da vida. Vá ver o que forma que tu acha que mais ou menos se encaixa com a realidade e discuta com as pessoas sobre isso. Vai estudar o budismo, o cristianismo, o hinduísmo. Vá adquirir conhecimento sobre as religiões, sobre as filosofias, sobre as épocas do ano, sobre, sei lá, a história da humanidade. Reaja, passe esses conhecimentos adiante. O Aristóteles, quando ele diz que a natureza humana ela emana esse desejo por saber, que já se representa desde a criancinha, quando ela começa a falar e começa a perguntar: mamãe, por que o céu azul? Papai, como é que funciona essa corrente da bicicleta? Mamãe, por que existe árvore? Isso tudo já é a manifestação do espírito humano. E o espírito humano é uma parada que ele deseja saber, ele deseja compreender. Por mais que tu não seja curioso, tá aí dentro de ti essa vontade de aprender, debater e passar as paradas adiante. Eu tenho certeza, o Aristóteles não errou nisso. Gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Meta de 780 likes. Deixa nos comentários, Thiago conta comigo, e fui!